Olá, pessoal. É bom estar aqui com todos vocês. Estou na adega. E a adega é um lugar de alegria, união e felicidade, e do vinho. E saiba que é muito fácil de tomar agora esse vinho. Ele me trouxe para a casa do vinho. E eu estou numa febre de amor. Então, eu quero falar sobre as febres do amor, sobre estar trancado na adega. Agora eu estou trancado na adega há muito tempo, e eu apenas comecei bebendo no meu caminho. Por isso, então, esse é um reino sem limites. E a coisa incrível é que não está longe, isso não está distante, na verdade está dentro de você. Eu apenas lerei algumas escrituras sobre a alegria. No Salmos 36, versículo 8, diz, numa versão bem clara: eles ficarão intoxicados com a gordura da sua casa, e dar-lhe-ás de beber do rio das tuas delícias. O Senhor quer nos levar à gordura da sua casa e nos dar de beber do rio das suas delícias. À direita dele há prazer para sempre. Nada pode nos separar do prazer de Deus. Em uma tradução, no Salmo 84, versículo 11, diz: Ele nunca nega a felicidade aos retos. Deixe-me dizer agora sobre a felicidade. Essa é uma palavra cristã. Era uma palavra que estava em todos os nossos livros antigos, que você lê nos livros do século passado. Então você verá que essa palavra felicidade, então Salmo 16, versículo 11 diz: na sua presença há plenitude e celebração total. À sua mão direita há prazeres sem fim e delícias eternas. Então, à sua mão direita há prazeres para sempre e delícias eternas. Na sua presença está a celebração total, mesmo ao redor de Deus. Eu não sei se vocês visitam o céu, mas eu vou contar um pequeno segredo. Deus é feliz. Deus está feliz. Vamos continuar então. Eu quero aumentar o seu apetite pelo vinho hoje, porque uma vez que você provar esse vinho, você vai sentir o gosto dele e você não vai querer viver sem ele. E isso é pelo design, pelo projeto divino, porque a nova aliança é vinho, é a embriaguez, e tudo o que ele diz é que você vai beber. Quando Jesus veio com a nova aliança, ele introduziu outra Torá. Ele disse que esta é a minha taça, o meu cálice, o meu sangue, beba ele. E então ele escolheu o vinho, uma substância intoxicante. O seu ministério começou com vinho, onde ele transformou água em vinho. Então todo o seu ministério está encapsulado por vinho. Vinho é a frequência do Evangelho. Então, Catarina de Sena, uma das médicas mais famosas da Igreja Católica, ela morreu jovem, era uma mística poderosa. Ela disse: deixa-nos nos comportarmos como o bêbado que não pensa em si mesmo, mas apenas no vinho que bebeu e no vinho que resta para ser bebido. Catarina de Sena foi uma pessoa incrível. Agora eu quero dizer para vocês que há um reino dentro de vocês que vai alimentá-los. Não estamos vindo de um lugar de separação, estamos vindo de uma união e progredindo em união. Em uma tradução da Bíblia chamada A Paixão diz: continue a sua jornada de fé, progredindo ainda mais em união com Ele. Então, essa é uma jornada de fé. E ainda fala que do mesmo jeito que você recebe Jesus pela fé, você continua na sua união com Ele, do mesmo jeito que você o recebeu. É do mesmo jeito que você vai mais fundo. É acreditando. Ainda que você não consiga alcançar agora, você acredita
que Ele está em você. Você acredita que você pode se transformar nele. Você acredita que Ele já te abraçou. Você acredita que o fogo ardente da Trindade mora em seu corpo, está dentro de você. Nada pode tirar Cristo de você, a esperança da glória. Então você está escondido em Cristo, como diz Colossenses 3. O segredo da sua vida é esse agora, que você está em Cristo, em Deus, e Ele está em você. Você está nele. Isso é o que o Evangelho de Jesus diz. Isso que vai mudar o mundo. Não são os milagres que vão mudar o mundo. Não são as maravilhas e não são os sinais. O mundo já é uma maravilha. Os mundos já são um sinal. Os bebês, os animais, oceanos. Jesus disse que o que vai mudar o mundo é quando eles perceberem que eu estou em você, que você está em mim e que nós somos um no outro e que nós estamos na união. É na união que está o poder do amor. E é isso que eles saberão, que o mundo saberá, que o amor do Pai está em você. E eu estou em você, e você está em mim. Então nós estamos progredindo para a união. Não vivemos da perspectiva da separação de Deus. Isso é uma ilusão, a separação. Nele nós vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Temos todo o nosso ser nele. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o Yakida, que os judeus chamam de centelha de vida, que enche o meu corpo. Ele é as cordas vibratórias de energia do reino quântico que me sustenta. Ele é o que é tudo em todos, e Ele está em mim, e Ele se ocupou de mim. Quando aceitamos Jesus como Senhor, é o que acontece. Estamos o aceitando no castelo interior, onde Ele se entroniza em glória e honra dentro de você. Sim. E agora todo o reino do céu está dentro de você. E você tem acesso livre a qualquer momento que você quiser se voltar para dentro de si. Eu amo esse comentário de uma das místicas do século passado. Ela diz: acredite na incrível verdade que o amado escolheu para sua morada o núcleo do seu próprio ser, porque esse é o lugar mais bonito de toda a criação. É o seu coração, é o seu ser, que foi feito para Deus, e Ele se deleita com isso. Então, qual é o objetivo disso? Como vamos crescer nisso? Você tem que ter uma mentalidade de que o objetivo não é que você esteja servindo a Deus, porque Ele não te chama mais de servo, Ele te chama de seu amado, Ele te chama de amigo. O objetivo é que você aprenda a se banquetear com a união que você tem com Ele, que você começa a beber de prazer e percebe que foi feito de prazer, por prazer em Jesus. Jesus disse: eu vim para que a sua alegria seja completa e transbordante. Você é o lugar dos rios de Deus, que alegram as cidades de Deus. Você é o Éden, de onde brota as quatro câmaras do seu coração. Éden significa deleite ou prazer. Você foi plantado no jardim do prazer, e agora esse fluxo de prazer, os quatro rios, saem das quatro câmaras do seu coração, e você é agora os portões e as portas do céu entrando na criação, onde os rios fluem. E você vê muitas pessoas ainda estão procurando por Deus de um lugar externo. Mas quando eu estudo sobre a vida dos místicos e reavivalistas, os santos, eles entenderam que Deus vivia neles. John D. Lake, que viu mais milagres do que qualquer outra pessoa da sua geração, disse que ele ficaria no espelho todos os dias e diria que Deus vive nesse traje, Deus vive nesse corpo.
Você tem que perceber que você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo de Jesus, de Jesus. Ele tem um corpo e é o seu corpo. Ele vive em você e você vive nele. Mas temos que aprender a beber esse amor. Veja qual é o sentido do amor, senão o gozo. Qual é o sentido do amor, se não for o êxtase? O êxtase e tudo que é belo. A melhor coisa que você vai aprender é amar e ser amado em troca, de volta. O amor te dá asas, o amor te faz voar, o amor te leva onde você é pertencido, aonde você é aceito. O amor é o caminho mais excelente. Jesus não veio para criar uma religião, ele veio para dar nascimento aos amados, aos amantes de Deus. Ser amado. Isso é o que te faz vivo e apaixonado. Isso tira a religião. O amor te dá asas e te faz voar. Então, um dos meus santos favoritos nas Escrituras é o São Paulo, o apóstolo amado. Saiba disso, ele é o escritor místico. Ele usa a palavra místico mais do que qualquer outro na Bíblia. A palavra mistério. E ele estava possuído pelo amor. Ele estava ferido por amor. Ele disse: Eu carrego as feridas no meu corpo. A palavra original é como se fosse estigmas. Algumas pessoas acreditam que ele teve até feridas físicas do seu corpo por causa do amor. Eu acredito que tais coisas são possíveis e eu vi isso, eu experimentei. Mas ele disse isso. Ele disse: se estivermos fora das nossas mentes, em um êxtase divino e feliz, isso é para Deus. Mas se estivermos em sã consciência e sóbrios, para seu benefício. Porque se enlouquecermos, é para Deus. E se conservamos o juízo, a nossa mente sã, é para vós. Mas na versão King James diz: além de mim, se estou fora de mim, é por Deus. E se eu sou normal, é para vocês. Isso soa muito educado, mas quando você olha para a palavra original, é uma palavra que significa fora de mim mesmo. É como se eu estou fora de mim mesmo, eu vivo em êxtase. E isso é para Deus. Mas se eu estou falando de forma sóbria, e você pode me entender, eu estou fazendo isso para você. Então, Paulo era uma pessoa que teve que andar nesses dois mundos. Um querendo comunicar o evangelho glorioso, escandaloso para as pessoas e ao mesmo tempo que ele era possuído pelo amor que ele tinha encontrado, o amor ao Senhor. E ele fala isso em uma tradução, que o amor que Cristo tem por mim me possui por todos os lados e não me deixa escolha. O amor é a fonte de cada ação do que eu faço. Então, ele era um cara que disse: eu sou possuído e governado pelo amor de Cristo. Ele disse também em outra tradução: isso me possui e me proíbe de considerar qualquer outra coisa. Então você pode ser tão possuído pelo amor que você não pode nem considerar outro amante, outros amores. Eu sou como alguém radicalmente apaixonado por Jesus. Eu estou além de ficar me preocupando se eu posso perder a minha salvação. Você tem que superar isso, porque já é tarde demais. Ele já te salvou. Isso basta. Ele vive em você e você já se fundiu nele. Você não pode mais se separar dele. Você não pode mais separar do amor de Deus. Nada pode separar você desse amor. Você já foi absorvido pelo amor e você está se tornando o amor. Você está seguro para sempre em um castelo do coração dele. E ele está no castelo do seu coração. E está feito, está feito. Você está em uma união mística. Então a palavra grega que Paulo usou
nesse versículo, para falar de êxtase, significa estar fora de si mesmo, em êxtase, feliz e cheio de prazer. Essa é a nota da tradução da Paixão. Eles receberam uma nota de rodapé que diz que o grupo, a palavra grega existeme, que significa estar fora de si mesmo, que é o êxtase, num estado de êxtase feliz e cheio de prazer. Olhe, deveríamos estar cheios de prazer. Quando foi a última vez que você andou pela rua e estava tão cheio de prazer e tão cheio desse amor que você nem soube o que fazer consigo mesmo? Porque isso é o que Deus quer que aconteça comigo muitas vezes. E ainda não vimos nada, porque esse rio é sem limites. Esse rio é uma torrente. Então a tradução da Paixão diz isso, que é entrar num outro estado de consciência, o êxtase. É estar perdido em admiração e espanto. Eu já tive isso muitas vezes. Uma vez eu estava no aeroporto e me aconteceu algo logo depois que eu carreguei as minhas malas. Eu ia voar, eu acho que para a França, e eu fui pego no amor de Deus. E eu esqueci completamente onde eu estava. E cerca de 5 minutos depois eu voltei e lembrei. Eu estou em um aeroporto. Estou no aeroporto e continuei com o meu dia. Já me aconteceu muitas vezes, principalmente no secreto, quando eu estava sozinho. Quando eu entro no castelo interior e eu me banqueteio na mesa que ele preparou. Ele diz que ele prepara a mesa na presença dos meus inimigos. Ele enche todo o meu corpo. Você só pode beber. Tudo o que pode fazer é se deliciar. Tudo o que você pode fazer é tomar a taça, até o vinho escorrer pela sua boca, pelo seu peito, até que você esteja embriagado, até que o mel pingue da sua boca e você seja coberto de doçura, e você se torne pegajoso, e a glória na sua vida seja pegajosa, e as pessoas possam sentir a glória pegajosa em você. Ó, se eu estiver ofendendo alguém, eu peço desculpas. O evangelho é ofensivo e tem que ser ofensivo. Apenas aproveite e pegue a sua passagem para o céu através dessa mensagem. É muito mais escandaloso ir para o céu quando Deus se funde com você, Deus se torna um com você permanentemente, na felicidade do casamento permanente, banqueteado, permanentemente enredado, entrelaçado. O Evangelho é o maior escândalo que você já ouviu, é o maior escândalo que podemos pregar. Temos que mudar a forma de como pregamos, temos que mudar a forma de como pregamos, sim. Então todos os místicos encontraram a mesma coisa. Eu amo isso. Essas são as palavras de Juliana de Norwich. O primeiro livro escrito em inglês por uma mulher. Ela disse essa palavra. Para Deus é uma palavra tão poderosa. Você está pronto para isso? Ela disse que Deus é caseiro. O que significa caseiro? Eu vou dizer agora. Significa que ele é amigável. Ele é amigável com a humanidade. Ela disse isso. Ó, essa é a definição, que ele está ligado por sentimentos de amor, carinho e consideração pessoal. Ele é um aliado, um torcedor. Ele é simpático e não é hostil. Ele é amigável, ele é amigo da humanidade. E nós temos que nos livrar da versão assustadora de Deus, que eles tentam pregar por aí nas igrejas, onde Deus está bravo com você. Deus não está bravo com você. Jesus não está bravo com você. Ele diz que Deus não conta os pecados do mundo contra eles. Ele os abraça, ele os abraça. Ele já abraçou a vocês antes mesmo de você o escolher. A escolha foi dele, ele escolheu você.
Ele disse que fez um pacto consigo mesmo, porque ele não encontrou ninguém senão para fazer aliança com ele. E ele fez uma aliança consigo mesmo e disse: Eu vou escolher você. Ele diz que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E esse é um investimento de longo prazo. Essa é uma crença de longo prazo. Você estava escondido dentro em Cristo antes da fundação, antes de Adão e Eva cair. Antes de você cair em Adão, você estava já escondido em Jesus. Ele foi morto antes da fundação do mundo, porque ele vai conseguir o que ele quer, e ele quer você. A questão é se você vai aceitar a torrente do prazer dele. Você vai aceitar o rio das delícias dele? Se você vai se tornar o objeto do carinho dele. Estágios da união. Agora eu vou passar por diferentes fases da união, tudo bem? Eu vivi todas as fases que eu vou compartilhar com você. Eu poderia falar horas sobre isso. É minha paixão, é minha vida secreta. Eu realmente prego sobre isso. E Liz me pediu para falar sobre isso. E eu acho que é um ótimo tópico. Estou convidando você para a minha vida secreta com Deus. E com a esperança de que você se desenvolva também a sua própria vida secreta com Ele. Ok, estágio 1. Ir mais fundo na união com Deus. Os santos do passado chamavam isso de centrar. A ideia é que Ele está no centro e você está voltando para o centro. Então você está deixando de se preocupar, que você está deixando de lado os seus pensamentos e você está deixando de lado o que as pessoas disseram. Você está deixando de lado os problemas. Eles não importam mais. Você os coloca em pausa ou apenas deixa aí e os ignora. E então você se transforma no centro de que Deus está em você. Então você se transforma para dentro da verdade de que Deus está em você. Ele está em você. E esse primeiro pode parecer uma coisa complicada de fazer, mas pode se tornar natural. Ele está em você e você está nele. 2 Coríntios 3, versículo 16 diz: O momento em que você se vira para o Senhor de coração aberto, o véu é retirado e eles veem. Teresa de Ávila, ela é uma das minhas santas preferidas. Eu amo absolutamente o livro dela, o livro da vida dela, que já usei tantos exemplares deste livro. Ela vivia em êxtase e ela é considerada a doutora em teologia em êxtase. E este livro é um tesouro, quero dizer que eu até sei como que cheira, porque já cheirei tantas vezes, porque é tão delicioso, tão cheio de bondade. Sei que ela escreveu o livro O Castelo Interior também, que é o livro da vida dela. Ela diz isso como que você entra na presença de Deus. Ela responde, ela fala o que você precisa acreditar, que Deus mora em você, que você só precisa acreditar que Deus mora em você. Isso é o suficiente para começar o processo. Ela fala sobre essa crença, que essa crença por si só irá levá-lo à presença sagrada de Deus. Então isso também é chamado de oração contemplativa, porque você está contemplando essas maravilhas, que Ele está em mim. E é uma coisa tão simples, você apenas abre o seu coração e você apenas acredita que Ele está em mim. Ele está em mim e eu estou nele. E você se transforma na doçura disso. E isso nutre o seu espírito, o alimenta. Uma bondade emana no tecido do seu ser. Uma doçura tão poderosa que desarma todos os seus medos. Uma doçura que permeia até a sua memória celular, removendo traumas, fazendo os sistemas de incredulidade, desfazendo os sistemas de incredulidade, reconfigurando o seu pensamento de volta para o amor.
porque você percebe que Ele é o gentil, Ele é o Pai gentil. Eu vou compartilhar algo. Uma vez eu estava comungando, tendo comunhão com o Senhor no meu quarto, e eu estava na Virgínia, tendo o meu ministério, e eu tinha a tarde de folga. E eu sentei na cama e eu estava em comunhão com o Senhor. Eu comunguei em minhas mãos, e então o reino se abriu, e um ser de luz se moveu lentamente em minha direção. Quando eu vi esse ser de luz, eu senti tudo o que eu posso descrever, que é o poder da gentileza. E era o Pai, era Papai, era o Abba. E ele caminhou até mim no quarto e colocou as mãos na comunhão, a ceia do Senhor. Ele abençoou o corpo do nosso Senhor. E eu fui pego por 1 hora e meia. Mas eu nunca vou esquecer isso, porque eu senti que o Pai é o Deus gentil. Ele é o Deus bondoso. É por isso que ele é tão paciente com a história da humanidade. É por isso que ele está nos conquistando gentilmente com amor. É por isso que ele não está com raiva. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele tem a última palavra. A discussão acabou, a guerra acabou. Você pode festejar na presença dos seus inimigos, porque você está com ele. Estou te dando coisas profundas, e eu sei disso. Mas você pode lidar com isso, porque não podemos mais ser superficiais. Não nessa era, nesse momento que estamos vivendo. Essa época precisa. Nós já ficamos escandalizados demais pelo Evangelho da Graça nessa época, onde a graça possui cada mansão do seu coração, cada quarto, cada porta é inundado de luz. Então Teresa de Ávila disse isso. Eu amo o que ela disse. Deus está em mim, e a minha alma é o seu templo. Eu me lembro na intimidade desse templo. Então, essa é uma palavra que você vai ler muito nos livros antigos, que é a palavra recordação. Então, é recordar. Eu estou me recolhendo de volta à união. Estou recolhendo meus pensamentos para longe do mundo e para dentro. Estou movendo os meus pensamentos de fora para dentro. Isso se chama recolhimento. Por isso, às vezes, chamam de estágio da oração do recolhimento, ou apenas recolhimento. Então, me lembro do fato de que Ele está em mim, na intimidade do seu templo, e me movo para adorá-lo, para amá-lo e me unir a Ele. Isso é realmente um ponto importante. Se você quiser se aprofundar na oração mística, não é sobre os seus pedidos de oração. Lembre-se, como diz no Salmo 23, o Senhor está comigo e eu não tenho necessidades. Pedido de oração normal é um tipo diferente de oração. Para essa oração de amor, é diferente. Essa é a oração da união. Essa é a oração da presença. É a oração do mel, do vinho do amor. Essa é a oração da nuvem da glória, onde não há outra coisa. Você não tem que lidar com outra coisa que tenha que dizer tudo o que você precisa. Não. Apenas Ele me faz deleitar e restaura a minha alma. Essa é a oração que traz vida ao seu DNA. Isso é o que Enoque fez para se tornar imortal. Enoque andou com Deus, e essa palavra andou significa que ele se envolveu em união com Deus. E ele não poderia nem morrer. Então ela diz isso: apenas venha ao Senhor. Quando você vem ao Senhor com profundo sentimento de amor, isso não é nem mesmo um lugar de arrependimento. O seu arrependimento
não pode ser adicionado a isso. Os seus pecados já acabaram aqui. Já não tem mais vista deles. Você nem mesmo tem o direito de levar isso com você, porque você já está perdoado, você já é inocente e santo. Você já saiu dessas mentalidades do conhecimento da árvore do bem e do mal. Esse é o lugar da árvore da vida. Na árvore da vida, você é inocente. Na árvore da vida, você está incluído na árvore da vida. Não há pecado, não há registro disso. Ele não olha para o seu pecado. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. É o que Jesus disse, que nós somos a luz do mundo. Então, são duas luzes entrando em uma luz e explodindo com luz. Esse é o lugar da completa inocência. É onde você esquece de si mesmo. Se você fez algo de errado, nesse lugar você é absorvido pela santidade. Você é absorvido por uma fragrância mais forte, um som mais forte, uma frequência mais forte que vem sobre você e se torna a força dominante do seu coração. Então, quando você vier com um profundo sentimento de amor, venha para Ele. Ele é muito gentil cantarolar, humildemente reconhecendo que Ele é tudo isso. Isso é muito importante. Essa não é a porta da violência, essa é a porta da gentileza, é a porta da doçura. Esse é o beijo dos lábios. Deixe-me beijá-lo com os beijos da sua boca. O amor dele é melhor do que o vinho. Ele é justo e belo. Todas as suas vestes estão perfumadas. Esse é o lugar onde você prova e vê que o Senhor é bom. Você prova e vê que o Senhor é bom. Você prova e vê. Você prova o mel dos seus lábios. Você prova o vinho do seu sangue. Você prova a inclusão do seu amor. E você fica maravilhado quando você percebe que você é o objeto do amor para sempre. Você é o objeto da afeição dele. Você foi escolhido nele antes de tudo. E o que você pode fazer é beber e receber. Ela continua dizendo: feche os seus olhos para tudo ao seu redor e abra os seus olhos, os olhos da sua alma, abra o seu espírito, dê a sua total atenção a Ele. Então, nos meus momentos com o Senhor, eu sempre digo: eu estou em você e você está em mim. Então, eu apenas criei a minha própria mini oração, que pode me levar tanto na glória. Não é sobre quantas horas e não é sobre foco e acreditar. Algumas pessoas oram para a glória de Deus por horas, porque eles não acreditam que a glória está neles. Eles não veem isso, eles não entenderam que o Evangelho está em você, Cristo está em você, Ele veio, Ele está no templo do seu coração. Isso é o amor. Quando você se transforma nele, você é inundado pelo amor, porque você abriu o poço e ele se torna um rio, e então se torna uma torrente e se torna a chuva. Não despreze as coisas pequenas, pois chaves pequenas abrem grandes portas. E é a pequena chave do seu coração que abre as maiores portas do universo. Então eu não consigo imaginar viver sem isso. Eu vivi assim por 15 anos. E ainda estou mergulhando mais fundo nisso. Estou possuído por isso. É além do ministério. Sim. E isso começa de forma tão pequena. E o Senhor me mostrou que é como um floco de neve. Um floco de neve pousa na sua mão e você olha para ele e você o honra. E se você honra um floco de neve,
mais neve vem, e então, de repente, se torna uma bola de neve. Ela se forma, e se você honrar a bola de neve e dizer: eu amo a sua presença, eu amo essa união, eu amo e ele me ama. Então torna-se um avalanche que se chama de êxtase. Muitas pessoas não têm êxtase porque não amam o floco de neve, não amam as pequenas coisas. Você tem que amar a pequena sensação da sua presença, que está sempre lá dentro de você. Ele diz: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Você está respirando ele agora. Ele é o ar que você respira. E você se transforma nele. Você pode se transformar nele a qualquer momento, de qualquer maneira. O irmão Laurence, um dos famosos místicos da história, estava na cozinha e ao mesmo tempo ele experimentava a prática da presença de Deus entre os tachos e as panelas. Ele disse que Deus se encontra entre os tachos e as panelas. E então você descobre que ele está em toda parte. Como você sabe, Pedro caiu em transe quando ele cheirou a comida, porque quando você percebe que ele é a comida que você come, ele é o ar que você respira. Então Pedro cheirou a comida e caiu em transe. Quando ele caiu em transe, só de cheirar a comida, no livro de Atos fala isso, porque o caminho é o mesmo caminho do prazer. O prazer é a porta de entrada para os reinos mais elevados. Quando você gosta da doçura do Senhor, sim, isso está ficando mais difícil para me falar, porque quanto mais eu falo, mais eu estou entrando nesse reino. Então, a próxima etapa, depois de se entrar dentro, a próxima etapa chama-se união simples, a razão pela qual também a oração da simplicidade também é chamada de a oração da simplicidade. Ela se chama assim porque você se torna muito simples. Não se trata da complexidade. Nessa fase, trata-se de beijar. Deixa-me dizer, agora os beijos, é uma coisa simples. Você está gostando um do outro. Chama-se a oração da simplicidade. Porque as atividades que começou chegam ao fim. Você pode ter começado uma adoração, você pode ter começado com uma oração comum, você pode ter começado cantando o nome dele, como os judeus fazem, ou você pode ter começado dançando ou fazendo arte, mas de repente você sente a presença e você se transforma nela. E agora fica tudo mais simples para você, porque a atividade terminou e o seu propósito, a atividade levou você à consciência da sua união com Ele. E agora você está provando, agora você está sentindo, você está gostando. Então o objetivo é ficar nisso. Como Madame Guyon, dentre outros grandes escritores, eu amo a Madame Guyon. Ela é uma dos grandes heróis da fé. Ela disse isso. Talvez você comece a desfrutar de uma sensação da presença do Senhor. Se for esse o caso, não tente pensar em nada. Não tente dizer nada. Não tente fazer nada, enquanto a sensação da presença do Senhor continuar. Apenas permaneça lá. Permaneça com Ele, exatamente como você está agora. Isso é o que eu faço muitas vezes. Muitas vezes eu digo, eu te amo. Então eu falo, porque isso nutre a atmosfera que você está experimentando. Muitas vezes, para ser honesto com você, eu faço barulhos de gemidos. E meus filhos me veem fazendo isso o tempo todo. Eles sabem
que eu faço isso porque eu estou curtindo a doçura do seu amor. E isso pode acontecer quando estamos à mesa do jantar ou no carro. Os meus filhos, eles sempre me ouvem fazer isso durante toda a vida. É porque eu estou na doçura, porque ele me ama. E quando eu estou comendo um bolo, eu digo: bom, eu adoro bolos, eu adoro fatias de baunilha, eu adoro tortas de abóbora, eu adoro chocolate, mas como isso desperta a minha consciência da sua doçura e da sua bondade? Pode ser algo diferente para vocês, talvez comer um bom bife pode desencadear em você, na sua vida, talvez em qualquer lado que você olhe, pode haver gatilhos para a felicidade. Você não apenas está pulando em uma piscina, você tem que ver esses gatilhos. Pode vir através de alguma música que você ouvir, pode desencadear essa felicidade. Certa vez eu coloquei uma música por 5 horas seguidas, porque aquela música estava alimentando a felicidade em mim. E eu apenas fiquei nela. Eu não tentei encontrar outra que fazia algum sentido. Isso não é sobre a minha mente, não é sobre isso, quem eu sou, sobre o meu cérebro, ou apenas algum componente biológico do processamento de sinais que faz a interface do meu espírito com o meu corpo. Não, é sobre o mestre. É o meu espírito interior, onde eu vivo no espírito interior e a glória interior. E eu digo para vocês que isso vaza de vocês, isso flui. Eu já toquei pessoas muitas vezes e eu vi elas embriagadas. Eu já entrei em hotéis onde eu fiz a recepcionista chorar, porque a presença que saía de mim, que vinha de dentro de mim, saiu para fora e entrou no castelo interior daquela pessoa. Eu estou ficando bastante destruído, esmagado pela presença do Senhor. E é isso que você vai ter se você permitir que o Senhor venha com violência sobre você. Você vai rir, você vai chorar, você vai chorar e você vai rir. E você pode chorar tanto. E você pode achar que não vai chorar, mas de repente você está chorando de novo no dia seguinte. E às vezes nessa sala de oração onde eu estou em uma sala de oração, eu uso rolos e rolos de papel higiênico, apenas chorando pela bondade, pelo amor de Deus e cheio de saudades dele. Eu chamo isso de a felicidade da saudade. Uau, e eu não fico satisfeito até que eu esteja totalmente formado, transformado, mais semelhante a Ele. Então, o objetivo disso é permanecer na doçura. Então, o que você faz quando a doçura aumenta? Você tem duas opções. Você pode continuar o seu dia. Isso é bom porque Deus ama o seu dia. E isso não é um novo conjunto de regras. Ou, se você quiser, você pode voltar para Ele novamente. Uma das maneiras onde eu volto para Ele, às vezes, é fazendo algo com ele, algo que eu amo, que é fazer compras. Eu amo o jardim, eu amo o irmão Laurence. O irmão Laurence se tornou o cristão ao olhar para uma árvore. Quando ele via as folhas crescendo, ele percebeu que havia uma revelação. Francis de Assis teve êxtases incríveis enquanto ele estava no jardim e com os pássaros, quando eles vinham até ele, os esquilos, quando vinham até ele,
Outro foi o São Bernardo. Ele andava pelas florestas em êxtase durante dias, sem comer, sem dormir, e às vezes ele apenas flutuava pelo chão. Francis de Assis costumava flutuar no chão muitas vezes, e às vezes ele flutuava tão alto que você não podia ver mais o corpo dele, que estava realmente flutuando alto. E eu posso te dizer que o que flui de você quebra as leis da gravidade e você pode flutuar. Isso é o amor que faz você sentir como se estivesse andando no ar. E alguns dias, de repente, você pode estar realmente flutuando, porque você foi arrebatado. Então, o irmão Laurence disse isso. Se a sua mente devagar, às vezes, não fique chateado. Nunca se puna. Se você começar a se punir, essa é a árvore errada. Então, mesmo se você esquecer Deus por algum momento no seu dia ou no seu tempo de oração, se você estiver pensando, o que eu estou fazendo ou no que vai fazer depois, nunca se puna. O que ele diz para você é apenas, ele se senta com os braços abertos, esperando que você volte a ele. Então ele nem sequer menciona os seus pecados. O Pai, ele não está tentando lembrar dos seus pecados, ele só quer você. Ele é muito gracioso. Não fique chateado se você se distrair, mas permita que a sua vontade se lembre da sua atenção. Gentilmente volte a atenção para Deus. Essa perseverança irá agradar a Deus. Então o irmão Laurence disse isso: eu mantenho a minha atenção em Deus de uma forma simples e amorosa. Essa é a minha experiência secreta da alma, da presença real e incessante de Deus. Essa tem sido a minha experiência, a presença incessante de Deus. Saiba que Ele nunca te abandona. Ele não pode, Ele está mais perto de você do que você imagina. Ele está mais perto do que você mesmo. Isso me dá muito contentamento e alegria. O irmão Laurence disse muitas vezes que ele se sentia compelido a fazer coisas um pouco infantis. Isso pode acontecer também com você. Tudo bem. Se você quiser seguir esse caminho, esqueça a sua dignidade. Pela dignidade dele, que nós seremos uma vítima do caminho do amor. A sua dignidade não permanecerá no lugar dele, somente a dele permanece. Muitas vezes eu fui sobrecarregado, e uma vez eu disse ao Senhor: por que especialmente em público? Por favor, não em público. Oh, Deus, seja gracioso comigo. E então ele me deu isso. Esse verso na mensagem que diz: você foi dignificado pela indignidade. É uma dignidade celestial ser ridicularizado e ser mal compreendido pelo amor, pois os homens e mulheres serão incompreendidos por muitas coisas. Mas quem for incompreendido pelo amor de Deus, quem for incompreendido pelo amor e para o amor, então continuamos nessa prática até que se torne uma forma simples. Se tornou simples. Quando isso se torna simples, então crescerá um avivamento dentro de você. O irmão Laurence descreveu como um poço que você coloca água dentro e no começo é difícil. É o poço do seu coração, cheio da graça. Mas quanto mais você puxa a graça, mais a água flui, até que ela se torne um riacho e se forma no seu jardim, do seu coração, como esse riacho, e logo se torna um rio.
E então névoas vêm, e então você vive nesse lugar sem esforço. As névoas se formam nuvens que regam seu jardim. Eu tenho 10 minutos restantes agora. Se nós pararmos onde eu estou agora, eu ficaria feliz com esse ensino, porque essa é a oração da simplicidade ou a união simples. É o que você deve almejar, ok? Mas eu vou avisá-lo que se você deixar Deus ter esse relacionamento com você, de vez em quando você vai ter êxtases. Tudo bem, então vou falar sobre o êxtase por um minuto, porque ninguém me avisou que isso iria acontecer, e eu fiquei um pouco chocado quando começou a acontecer comigo. E até hoje eu ainda fico chocado quando isso acontece. E também são chamados de êxtase. É aqui onde o beijo fica um pouco apaixonado, ok? Então pode ser bem gentil, estar mordiscando um ao outro. Mas então Jesus fica cheio, e isso se chama de êxtase. É onde o seu corpo experimenta isso também. Então essa é a oração que Teresa de Ávila disse, que é uma pequena centelha de amor. Ela diz que essa pequena centelha é um sinal ou uma promessa que Deus dá a uma alma. É um sinal de que Ele a escolheu para grandes coisas. Se essa alma se preparar para recebê-lo, então, se você celebrar essa doce intimidade com Deus que está dentro de você, mesmo quando você estiver no chuveiro, Ele está lá. Mesmo quando você estiver lavando a louça, Ele está lá com você. Quando você estiver segurando um bebê, quando você estiver comendo alguma coisa, quando você estiver passeando pela natureza, quando você estiver nadando, quando você viver a doçura incessante e você der permissão para Ele atiçar a chama do amor em você, até que Ele te consuma o seu corpo, alma e espírito. Eu já tive isso muitas vezes. Há um fenômeno chamado Insíndia Memoris, que se traduz como o coração ardente do amor. Eu tive isso 2 vezes. Eu fiquei tão quente fisicamente pelo amor a Deus e eu acionei alarmes de incêndio. A última vez foi em março, em Nashville. Eu estava em uma conferência no palco onde haviam 300 pessoas e eu compartilhei dessa experiência do Insíndia Memories. E a pessoa que estava na instalação, cuidando da instalação, depois no final veio e me disse: Você sabia que enquanto você pregava, os alarmes de incêndio foram acionados do palco? E isso foi incrível. Então, o próximo estágio fica mais forte e é chamado de união completa. Isso é, onde é muito mais difícil sair, porque agora você está começando a ser absorvido por Deus. Agora, alguns de vocês podem ter experimentado isso, mas é como se você estivesse em outro mundo. Você está em uma doçura tão grande. Santo Tomás disse isso. A alma ama e é amada em troca. Ela procura e é procurada. E então ela é segurada e apertada. Ela é abraçada de perto e pelo vínculo do amor ela se une a Deus. Ela se torna um, somente um com Ele. Nessa frase, ele está enchendo a sua xícara. Então, nesse estágio, o seu copo começa a transbordar. No outro estágio, você pode parecer normal para as pessoas, você pode fingir o fato de que você é normal, mas nesse próximo estágio que eu estou falando,
Você está totalmente embriagado pela presença dele, e isso vaza de você. E pode acontecer de fragrâncias sair do seu rosto. Você pode brilhar. Você pode ter todos os tipos de fenômenos acontecendo com você. Então, muitas vezes as pessoas não podem nem saber que eu estou nesse estado. Eu me lembro de uma vez estar num avião onde eu voei para a América e eu fiquei nesse estado durante cerca de 5 horas. E eu olhava para o ecrã à minha frente, sem ter nada nele. Tinha um ecrã preto que estava desligado. E eu estava sorrindo e olhando para a tela. E de vez em quando a pessoa ao meu lado olhava para mim e depois olhava para a tela e me olhava de novo, balançando a cabeça. Mas por umas 5 horas eu fiquei em êxtase. Se você tem que ir para um aeroporto, você precisa fazer isso. Você precisa entrar em comunhão mística. Se você tem filhos, você precisa fazer isso. Se você tem netos, você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Então, este lugar agora é uma presença muito mais forte e você pode se sentir intoxicado. Se você continuar nisso, acontecerá com você uma coisa chamada de êxtase. E você não pode criar um êxtase, da mesma forma que você não pode criar uma oração mística. É um presente que vem para você. Paulo disse: Eu conheço um homem em Cristo que foi capturado e arrebatado em êxtase para as alturas do céu. Se você tiver uma relação de confiança com Deus, onde você der a Ele o seu coração, você se tornará um escravo do amor. Você se tornará um noivo. Você se tornará íntimo. E Ele toma isso como um convite. Ele quer te convidar, ele quer tomar os seus sentidos e te mostrar os mistérios do cosmos. E ele vai te mostrar os mistérios da Trindade. Ele vai te mostrar os 7 espíritos. Ele vai te mostrar o espaço e o tempo, a física quântica. Ele vai abrir as coisas para você, coisas que palavras humanas não podem comunicar. E às vezes acontece num piscar de olhos. Às vezes eu tive êxtase em 1 minuto. Eu tive uma aqui e a Rachel e a Janine, que trabalham comigo, estavam no escritório. No dia seguinte, e eu levei horas para dizer a elas o que eu vi em 1 minuto. Eu literalmente aprendi em 1 minuto. Os cristãos estão andando nas margens da incredulidade, porque eles estão chamando para ele vir quando ele já veio. Eles estão querendo ver Deus, sendo que Deus já veio até eles. Deus está procurando uma companhia de pessoas que acreditam no que ele já fez, que acreditam no amor. Ele ganhou o campo do seu coração nessa fase que eu estou falando. Você pode ficar surpreso e chocado. Você pode ser um ignorante e tudo o que você sabe é apenas um ponto, porque ele é verdadeiramente ilimitado. Nesse estágio, você se torna um ignorante. Você percebe que você conhece apenas um ponto sobre Deus, porque ele é verdadeiramente ilimitado. Ele vai além dos seus sonhos mais loucos. E tudo o que você sabe sobre ele não é nada em comparação com o que você ainda verá. Ele é incompreensível, ele é infinito, ele é glorioso. Ele pode se revelar a você, ele pode mostrar outros universos a você, o espaço, o tempo, qualquer dimensão e os reinos. Isso é a comunicação de banda larga. Ele é muito gentil e você, nesse ponto, está sendo infundido com isso. Eu chamo isso de conhecimento infundido. Eu escrevi sobre isso no meu livro chamado Além do Humano. Nesse momento, você sentirá uma sensação da verdadeira gratidão.
uma profunda gratidão e humildade. Quando pela primeira vez eu comecei a ter êxtases, eu o rejeitei, porque isso me assustava e eu percebi que eu tinha em mim um medo e uma desconfiança da morte. Eu tive que levá-los ao tribunal do céu e eu pedi ao Senhor que divorciasse de mim, que me separasse do medo de morrer, do medo do amor, do medo da morte, que ele me separasse das mentalidades que diziam que eu não era amado. E então eu tive que aprender a aceitar o êxtase que vinha dele. Hoje, onde eu estou, e há 15 anos, eu vivo e eu celebro isso. E é nesse lugar que eu estou hoje, e por 15 anos, e eu celebro isso. Eu não me importo, custe o que custar, que me custe o ministério. Eu não me importo que fechem as portas para mim. Eu não me importo. Não me importo que as pessoas me recebam mal. Eu encontrei o meu propósito de ser dele, de pertencer a ele, de ser o objeto da terna afeição dele e receber o amor dele. Então, o êxtase é concebido como. Me desculpa, mas eu não posso falar porque eu estou sendo pego agora. Mas a definição de êxtase é essa: é um estado de alegria e prazer excessivo. Isso é o que Teresa de Ávila experimentou de tão extremo. É como que a alma parece desmaiar, ao ponto de deixar o corpo. Na Bíblia, eles definem êxtase muitas vezes como um transe, como um estado de deleite, um êxtase, uma euforia, um êxtase de transporte, uma sensação de ser retirado de si mesmo e entrar em um estado de sentimento intensificado e elevado pela emoção. E uma elevada emoção tão poderosa a ponto de produzir uma dissociação, um tipo de transe. Todo um verso é falado sobre isso em 2 Coríntios 5, versículo 13. Eu vou ler na versão espelho de uma Bíblia que diz: Estamos alegremente loucos de prazer diante do nosso Criador. Ele se deleita em nosso êxtase. O nosso insano modo é entre nós e entre Deus. Obrigado, Senhor. Então, você tem um modo insano, louco, porque é hora de você encontrá-lo. Se você quiser outros versos, temos também o Salmo 36, versículo 8, onde diz: Eles serão embriagados com a fartura da tua casa, e você os fará beber da torrente do teu prazer. Há uma torrente de prazer preparada para aqueles que escolhem ser os amantes de Cristo. A sua recompensa realmente está além dos seus sonhos. Estou chegando ao fim. Teresa de Ávila diz nessa frase que Deus arrebata a alma totalmente para si. Nessa fase, Teresa de Ávila também diz que Deus arrebata a alma totalmente para si. Nessa fase pessoal, o seu corpo, alma e espírito estão todos nele. Você não pensa mais no amanhã, não pensa nos seus netos, nos seus filhos. Você está totalmente absorvido por Deus. Os seus sentidos são absorvidos, o seu corpo, as suas células estão vibrando com amor. As suas células estão vibrando com vida. Você está surpreso e maravilhado. Deus arrebata a alma totalmente para si, como alguém que é a sua própria noiva. E ela compartilha uma pequena parte do reino que ela ganhou. Eu acho que agora eu terminei, porque eu não posso mais. O tempo acabou
eu não posso mais falar de qualquer forma. Então, essa é a hora perfeita. Isso se chama êxtase ou arrebatamento. E essa foi a minha experiência nos últimos 15 anos. E muito raramente eu tenho pregado sobre isso. Eu quero encorajá-lo a voltar esse vídeo e ouvir novamente o que eu disse. Vamos apenas nos transformar na presença dele por um segundo, com gratidão. Gratidão é a tecnologia do Espírito. Um coração agradecido é um coração aberto. E, Senhor, somos gratos pelo Evangelho. Somos gratos e eu peço que todos aqui e todos ao seu redor que se tornem escravos do amor, pois não há coisa maior do que amar e ser amado em troca. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então eu te dou permissão para ficar embriagado, arrebatado, seja com doçura gentil ou com êxtase completo. Que você viva uma vida de amor e felicidade, prazer, porque você foi feito para o prazer. E Ele te ama, além dos seus sonhos mais loucos. E Ele nunca vai mudar de ideia sobre você. Obrigado, Pai. Amém.